Olá pessoal do Massa Madre Blog, eu sou o padeiro Marcos Ceruti, aqui do Rio de Janeiro, e vou ter o prazer de compartilhar com vocês um pouco de mim. Se a gente fosse escolher, se a gente fosse determinar um ponto de relevância nesse processo todo, com certeza o forneamento estaria entre eles, não tem dúvida. E aí não tem como não se falar em equipamento, porque tudo até o forneamento você consegue lidar sem equipamento. Ou seja, você pode sovar uma massa na mão sem problema algum. Você não precisa de uma macieira para sovar uma massa. Você pode fazer todo o processo de scale, ou de pesagem, ou de manipulação da massa sem equipamento. Mas quando chega no forneamento não tem jeito. Você vai ter que ter fogo. E até é uma brincadeira que a gente faz, que a gente não domina o fogo. A gente pede o uso do fogo, permissão para usar o fogo. E aí é que quando eu falo de equipamento, que é a importância. Se a gente não tem um equipamento no qual a gente não confie, que não consiga entender o propósito dele e que aquele equipamento vai nos dar a permissão que nós estamos esperando que ele nos dê, a gente tem um grande problema. Porque você imagina, como a gente falou agora atrás, um processo lá atrás que você imaginou ter um pão de casca assim, com miolo assado, não sei o quê. Se você chega lá no final e você não tem um equipamento que te responde, aquele processo inteiro foi comprometido. Basicamente, ele consiste em qualquer forneamento em 3 partes. Você tem a primeira parte, que é a entrada da massa e o crescimento da massa até uma certa temperatura pela vida do fermento. Você aumenta a temperatura dessa cultura de bactérias, essa cultura de bactérias aumenta o metabolismo, o resultado é CO2 e esse pão expande até a hora que essa cultura morre por temperatura. E aí você entra num segundo processo, que é a caramelização, a reação de Maillard em si e a feitura da crosta, a absorção da crosta, o ressecamento da crosta para te dar uma coisa mais rígida, estrutura. O terceiro processo, a terceira etapa fora do forno, é uma das coisas que pouca gente entende isso, que após a saída do forno não existe coisa mais importante senão deixar esse pão descansar, deixar essa massa descansar, porque você tem uma terceira etapa de forneamento aí acontecendo. Então, se você simplesmente tira do forno, joga dentro de uma cesta, bota tudo junto, você comprometeu toda a sua etapa. Então, essas 3 etapas, elas têm a sua importância e são fundamentais para o resultado final de um bom pão. Não é uma coisa ou outra, não é isso isolado daquilo, não. São conjuntas, são constantes que vão te dar um pão bacana, um pão que você esperou lá atrás alcançar.